Tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar continuidade ao ciclo de debates sobre o mercado audiovisual brasileiro, que integra a programação da 18ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e ao 15º Brasil Cinemundi, Encontro Internacional de Coprodução. Com um olhar atento para as novas tecnologias, a diversidade e as perspectivas internacionais, o ciclo de debates desta edição traz o tema Transformações e Oportunidades no Audiovisual Brasileiro, Inovação, Inclusão e Conexões Globais, propondo abordar a profunda evolução pela qual o setor audiovisual tem passado nos últimos anos, com a participação de 60 profissionais no centro de 12 atividades, dentre debates, painéis e workshop. O workshop internacional Rumo aos Novos Modelos de Trabalho, colaborativo na Iberoamérica, Políticas Públicas para Promover o Setor Audiovisual, traz como objetivo identificar as necessidades do setor audiovisual ibero-americano para implementar e avaliar novas políticas públicas que permitam o desenvolvimento do seu ecossistema setorial. Compõe esta mesa a mediadora Severine Roissá, curadora da Brasil Cinemundi. Vamos saudá-la. Aplauso, por favor. E o convidado internacional, Leonardo Ordonez, assessor do MAF Festival de Málaga, Espanha e Chile, que irá administrar o workshop. Este workshop conta com tradução simultânea, caso alguém queira. Agradecemos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, Patrocínio Master Petrobras, Patrocínio Claro, Aimoré, Caixa, Ancine, Itaú, CEMIG, Copasa, Codende, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais, Cine Santa Teresa, Idealização e Realização, Universo Produção, BH nas telas, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Governo de Minas Gerais, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A Mostra Cine BH e o Brasil Cinemundi acontecem até o dia 29 de setembro em 10 espaços da capital mineira. Convidamos vocês a seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem as nossas hashtags CineBH e Brasil Cinemundi. E fiquem por dentro de tudo que acontece no evento internacional de cinema da capital mineira. Passo agora a palavra para a Severine, que irá conduzir a apresentação do workshop. Conduzirá a apresentação deste taller. Boa tarde, dá para me ouvir? Sim. Buenas tardes. Primeiro, eu não sou Paulo de Carvalho, como está escrito no catálogo. O Paulo tinha um imprevisto, assim que eu estou aqui, mas muito contente de acompanhar o Leonardo nessa classe, nessa aula que ele vai dar, porque é verdade que a gente se conhece há muitos anos atrás, e isso são as boas coisas dentro do mundo do cinema de autor. Vamos dizer que acontecem tantas coisas que a gente fica se vendo e se contando as novidades, coisas e tal. Mas, enfim, eu não preparei como o Paulo tinha preparado, porque foi da última hora, então ao final eu vou ser uma aluna da aula do Leonardo, igual que vocês. Então, Leonardo, vou deixar te apresentar e fazer a aula, e depois quem quiser perguntar. Depois, se alguém quer perguntar-te algo, muchas gracias. Boa tarde. Muito feliz pelo convite e de poder compartilhar a mesa com a Severine. Como ela disse, nós nos conhecemos há muitos anos, não vamos dizer quantos, né? Mas sim, para efeitos de poder transmitir este conhecimento, há algumas coisas importantes que podem ser interessantes para a informação do trabalho que eu tenho desenvolvido.
Eu sou administrador público de profissão, eu estudei na Universidade do Chile e a partir disso eu me especializei em projetos de políticas públicas e arte. E a partir desse trabalho de pesquisa eu fiz alguns mestrados em políticas públicas na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. E também na Universidade de Salamanca, na Espanha, fiz uma maestria em Economia, Empreendimento e Inovação. Tudo vinculado ao mundo da economia e, na verdade, vocês dirão que eu não sou realizador de audiovisual, para começar, conversando. Eu nunca produzi nenhum filme, mas eu ajudei muitos produtores e criadores a fazer os seus filmes. E isso teve a ver com um dos primeiros cargos que eu tive lá no Chile, no Ministério da Economia, e eu tive a oportunidade de instalar um programa que foi o motor do desenvolvimento da indústria audiovisual chilena na instituição de fomento à cultura, Corfo, e ali houve apoio de projetos de cinema, a distribuição e comercialização de filmes chilenos e o desenho, o projeto de estratégias que hoje em dia de empresas que estão se posicionando no globo e que foram pioneiras a partir do trabalho que nós começamos lá no Corfo, no Ministério de Economia, há mais de 20 anos. Isso fez com que, em definitiva, eu começasse a ocupar alguns cargos importantes. Cheguei a ser autoridade cinematográfica lá no Chile, oportunamente assessor ministerial para o desenvolvimento da economia criativa. Nós instalamos o Comitê da Economia Criativa Chilena, um comitê muito importante para o Ministério da Cultura. E, portanto, instalamos também o Plano Nacional de Fomento à Economia Criativa. Daí é que nasce a necessidade de compartilhar. Eu faço aula na Universidade Católica do Chile, de Economia da Cultura. Dou aula, para o pessoal que estão começando ou deseja fazer a produção de conteúdos, mas não sabem como. E podem ser muito talentosos, mas a grande ansiedade é como chegar ao público, ou quem me ajudará, ou como eu vou me manter nessa indústria a partir do conteúdo. Uma coisa é certa, é ser talentoso, e outra coisa é o que eu faço com o meu talento, né? E daí eu vou contar para vocês, eu preparei uma aula que, diferentemente dos outros anos, porque sim, eu devo dizer que a pedido do público, pelo terceiro ano, se faz essa aula. Nas 2 vezes anteriores, nós fizemos um trabalho com um público bem interativo, porque naquele momento eu estava dirigindo um estúdio latino-americano, que nós estávamos próximos de terminar o trabalho. Então, foi um trabalho bem interativo e o público que participou no ano passado e no anterior teve a oportunidade de dar opinião e nos escrever muitas coisas na tela que apareciam a partir do trabalho de pesquisa que estávamos fazendo. E nessa oportunidade, nós não vamos fazer isso, ok? Neste momento, eu gostaria que vocês estejam atentos. Vou dar uma aula de desenvolvimento de conteúdos e, como aula, quero que vocês se sintam cômodos, à vontade, para efeitos de... Se houver alguma pergunta, podem levantar a mão. Nós vamos fazer como se estivéssemos na universidade, vocês me interrompem e me perguntam, ok? Muito bem. Então, vamos começar. Estão vendo direitinho? Ok. Essa aula se chama Rumo a Novos Modelos de Trabalho Colaborativo na América Latina, Melhores Políticas Públicas para Promover.
o setor audiovisual. É um título, não é pretensioso, mas de alguma outra forma eu quero que vocês o incorporem, porque no final da aula nós podemos abrir para uma conversa. Eu fiz alguma coisa aqui, hein? Aqui. Para efeitos não só desta aula, mas também para a realidade que nós estamos vivendo, vamos considerar o contexto no qual a América Latina está hoje. E eu digo hoje porque o contexto é de avançar a maturidade das nossas democracias. Nós bem sabemos que o que aconteceu na história dos nossos países, há países que quiseram se responsabilizar por recuperar a memória, não esquecer do que aconteceu. Há países que estão tentando esquecer e começar a fazer um trabalho de resgate de memória a partir dos altos impactos negativos que teve a ditadura, os processos ditatoriais na América Latina em geral. Eu não vou me referir à ditadura brasileira, logicamente, nós bem sabemos. Não vou me referir também à ditadura chilena, porque para efeitos dessa aula isso terminou só há 30 anos atrás. E eu digo só porque Chile foi o último país da América Latina em recuperar a sua democracia. Então, as nossas democracias em geral, nós compartilhamos, todos os latino-americanos, compartilhamos o mesmo contexto. Nós estamos convivendo em democracia. A gente tenha gostado ou não do governo anterior no Brasil, tenhamos gostado ou não do governo anterior do Chile, do Paraguai, da Colômbia, no Peru, etc. Cada uma dessas coisas acontece porque definitivamente queremos gerar uma mudança, uma transformação. Mas para fazer isso ficar mais complexo, o mundo está numa transformação. Não é que é só na América Latina. Na teoria do desenvolvimento do Estado, todos os países têm um Estado. Na teoria do desenvolvimento do Estado, nunca mudou. Está baseada no poder gerar equilíbrios entre o desenvolvimento político, o econômico e o sociocultural. Quando se tenta trabalhar em conjunto com essas três esferas, esses três partes de uma cadeia, é importante para desenvolver o equilíbrio. Geralmente os países têm bons resultados. Porém, quando há esferas de âmbito político que trabalham desconectados do econômico ou conectado com o aspecto econômico, mas desconectado com o aspecto cultural, se vivenciam problemas. Então, quando vemos a realidade da Europa, que também foi se modificando na Itália, na França, na Espanha, no norte da Europa, que vemos que há mudanças, que há poderes ou pessoas ou grupos de poder que querem entrar para fazer governo pela forma como as pessoas têm avançado, porque se sentem ameaçadas pelas mudanças, eventualmente. Os seres humanos não gostamos de mudanças drásticas e queremos ser mais mensurados ou mais pausados nessas mudanças e ficar de acordo na arte da política é uma das coisas mais complexas de se alcançar. Por isso, no âmbito político, neste momento, há tanta convulsão.
E facilitam-se as coisas à medida que exista maior diálogo. E, infelizmente, o diálogo implica, e eu digo lamentavelmente, porque nós observamos que nem todos os países se conversa com aquele que não se deve conversar. E para avançar na democracia, deve-se sentar e conversar com quem nós nunca conversamos. É simples assim. Porque se nós nos colocamos aí de acordo entre nós, provavelmente estaremos de acordo com as políticas de gênero, com as políticas da diversidade sexual, com a melhora do trabalho, com políticas do audiovisual. E vamos nos encontrando todos os festivais falando a mesma coisa. Estamos falando entre nós só a mesma coisa. Podemos ter pequenas diferenças entre um país e outro, mas não vamos, incomodar ninguém porque temos um critério geral comum. Porém, há pessoas que não compartilham do mesmo que você. E como fazemos? Essas pessoas muitas vezes querem entrar e participar do governo. E aí, como é que a gente faz? O que nós estamos fazendo ou não para gerar um melhor desenvolvimento é o que, de alguma forma, no mundo, desde 1966, para ser bem preciso, começaram a buscar-se respostas que ainda não encontramos. Ou, embora as tenhamos encontrado nos últimos tempos, veio a pandemia e desorganizou tudo. Então, no ano de 66, a Unesco, como resultado no acordo depois da Segunda Guerra Mundial, começa a implementar políticas de desenvolvimento cultural e começam a surgir instâncias organizacionais mundiais que estão falando de gerar acordo, ampliar a cultura, de conversar com aqueles com os quais não se conversa. Isso gera sustentabilidade. Surgiram em 1992 para a América Latina uma reunião muito importante, uma cúpula feita em México, e que convocaram-se mais de 180 países do planeta para poder falar pela primeira vez da necessidade estatal de instalar políticas culturais. Claro que naquele momento, no meu país, eu sou chileno, um dos poucos países que não participou dessa cúpula foi o Chile, porque nós estávamos numa ditadura. Então, nós perdemos esse cenário mundial, recuperamos a nossa democracia recentemente, em 88, e o primeiro presidente democrático começou a trabalhar no ano 1990. Então, a evolução disso foi, no caso do Chile, nós subimos rapidamente nesse carro em que todo mundo estava trabalhando já o desenvolvimento de políticas culturais e que nós entendemos por isso. Tem a cultura uma dimensão econômica? Isso apareceu recentemente no continente americano, latino-americano, em 95, quando começamos a falar de indústria cultural, começamos a falar da importância que tem a produção de cultura. E a produção cultural não é nem mais nem menos que a produção de cinema, de livro, de música. E se foram integrando e compreendendo o impacto econômico que tem as companhias de arte cênico, artes visuais, o desenho, a arquitetura, e começamos a ver que isso começou a evoluir, a indústria criativa, e falar de economia criativa, e terminamos o século XX falando da importância e convencidos absolutamente de que a cultura tem um impacto econômico. De fato, já não há nenhuma dúvida. E nos últimos tempos, se sistematizaram em livros, está tudo publicado. Em 2022, para ser bem exato, há só 2 anos atrás, 40 anos depois, a pandemia no meio, o mundo diz:
Algo nós temos que fazer com as nossas políticas culturais, porque, na verdade, a pandemia aí no meio, na América Latina, nós tivemos um retrocesso, estamos vivendo a alternância política, os que governam não estão sabendo da evolução histórica, daquilo que foi construído no mundo, e aqueles que querem governar também não incorporam essas variáveis de políticas públicas em seus programas de trabalho. Então, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí tivemos que convocar todo mundo de novo lá no México. E se juntaram mais de 200 países em Montecult no ano de 2022 para repropor políticas culturais e políticas de economia e cultura. Isso já é um grande mérito, portanto, não se deve convencer ninguém de que a cultura sim tem um impacto econômico. Mas, como eu digo, a pandemia pelo meio do caminho, aí a economia, independentemente do governo de plantão, houve uma mudança absolutamente evidente e que nós estamos vivendo e que não sabemos aonde vai, e os países muito preocupados estão tratando de legislar a respeito disso. Como resultado das cúpulas mundiais de economia criativa e de cultura no México no ano de 2022, concluiu-se que para poder avançar ao futuro e que os países de alguma forma teriam que começar a melhorar suas condições, teríamos que fazer algo para incorporar o contexto do desenvolvimento sustentável. Para isso, até este momento, o único que nós poderíamos entender por desenvolvimento sustentável era a somatória de território, meio ambiente, pessoas e recursos dentro de um contexto. Se estamos vivendo num contexto de democracia, como as pessoas no território ocupamos os recursos para gerar melhor sustentabilidade. Mas o que acontece em culturas ou em sociedades em que as pessoas trabalham individualmente por administrar seus próprios recursos e, em definitivamente, de tanto fazer um trabalho tão individual? E com a pandemia, nós estivemos confinados em nossas casas, sem poder dialogar e sem poder buscar com quem nos mantermos. E parecia ser que o modelo, ou nós percebemos isso no confinamento, que o modelo de trabalho individual tem que ser corrigido de alguma forma, porque não podemos estar tão sozinhos. O cinema, de fato, é maravilhosamente uma das grandes disciplinas em que sozinhos não se pode fazer cinema. Não, mesmo se você for muito talentoso. Nós já passamos na América Latina da experiência daquilo que era ser diretor, roteirista, fotógrafo, produtor, tudo ao mesmo tempo. Hoje se diversificou o trabalho e começou-se a entender de uma maneira melhor que o ofício do audiovisual está sendo melhor recebido à medida que existe um trabalho integral. Tanto faz se for um documentário, ficção ou animação. Mas ninguém é tão talentoso para fazer tudo sozinho. E essa pessoa mesmo, ninguém vai entregar dinheiro para ela fazer isso sozinha. Então, nesse sentido, a consciência planetária que há hoje em dia, pelo desenvolvimento sustentável, desce a uma preocupação particular de acordo com o país. Talvez na Europa,
trabalham ou têm mais cultura de trabalhar em comunidade, em alguns bairros, em alguns territórios e, portanto, partem de uma boa base para poder se preocupar da melhor maneira com o meio ambiente. Mas no contexto de extrema pobreza, como no continente latino-americano, e aí eu não quero entrar numa depressão, mas está super claro que é um contexto altamente violento e que nós não resolvemos esse avanço da violência e é totalmente extrativo. A nossa economia se baseia na extração de recursos naturais e, portanto, na alta contaminação do meio ambiente. Tanto é assim que há muitos aqui que estão fazendo documentários pelos efeitos que está tendo a contaminação nas comunidades, tais ou quais mais afetadas, para denunciar ou revelar em filmes essa situação. Há pessoas que hoje em dia ainda não podem ter acesso à água potável. Por exemplo, nós vamos pedir a essas pessoas para irem ao cinema? Claro que não. O que fazemos de acordo com o contexto? E aí temos que nos colocar de acordo para efeitos de poder dizer o que fazer no cinema para poder avançar ao desenvolvimento sustentável. Sim? A ONU, por meio de seus múltiplos programas, publicou, antes da pandemia, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se estão avaliando e modificando e se estão repensando a partir do movimento provocado pela Cúpula Mundial de Cultura do México do ano de 2022. É importante falar que, de alguma outra maneira, esse processo de aprendizagem mundial vai escalando aí nos nossos países, porque novamente haverá uma nova cúpula no próximo ano, talvez em Barcelona. E enquanto isso ocorre, eu vou citar aqui e relembrar uma pessoa da qual gosto muito de estudar, que é Abraham Maslow, que é psicólogo e que fez uma teoria que todavia se estuda e que é vigente em várias carreiras das ciências sociais e que tem a ver com a relação das necessidades humanas. Que quando ele estruturou essa teoria, essa pirâmide, para identificar a da psicologia que todos os que estamos aqui assentados, seres humanos todos, para poder nos autorrealizarmos nas nossas vidas, antes disso, temos que atender às nossas necessidades básicas. E que necessidades como desde a mais básica? Como comer, respirar, dormir, o sexo, necessidades fisiológicas básicas, hasta até a mais espiritual ou emocional, que tem a ver com a autorrealização. E assim nós vamos passando pela pirâmide em um perfeito exercício daquilo que é a vida. Porque às vezes a vida apronta com a gente, né? E aí, por exemplo, a questão de não ter boa saúde, ou também com aspectos da segurança, né? Porque quando pensamos sem saúde, não podemos ter aspirações profissionais, por exemplo. E nós sabemos o que isso significa. Não é a mesma coisa uma dor de cabeça e um câncer. Então, temos que entrar a nos colocar aqui ao inconsciente de que, no estado de viver, nós estamos percorrendo aqui essa pirâmide quase todos os dias, ok? Essa é uma teoria que serve muito porque às vezes parece que nós a perdemos de vista ou não a sabemos. Temos que estudar. Aqui eu apresento Maslow porque no mundo da criação também há necessidades que, ainda que vocês não acreditem, precisam ser estratificadas. E aqui, adiante, nós temos a cadeia produtiva de um processo de filme.
Provavelmente, muitos daqui que são produtores super criativos estão nas primeiras caixinhas da cadeia de valor, na criação, na produção. E quando eu escuto dos anos que nós temos trabalhando, assessorando equipes de trabalhos em produções, a grande necessidade que sempre aparece em inglês, alemão, francês, espanhol, no idioma que for, é que eu me sinto sozinho com o meu filme, não sei como fazer, como levantar recursos. Esse é o drama que vive qualquer empreendedor criativo. E aí não tem nenhuma novidade. Esse é o ofício que vocês decidiram desenvolver. E, portanto, é nosso dever, em termos da sistematização do conhecimento, dizer: tranquilo, calma, diminui a ansiedade, porque sozinhos, sozinhas, sozinhos não estão. Estão os distribuidores, os comercializadores, as audiências, e que poderíamos pensar que aí termina a cadeia de valor. Mas não. Dentro dessa cadeia de valor aparecem necessidades óbvias que são necessárias de se atender, que devemos resolver. Se há uma necessidade de doença e quer recuperar a sua saúde, precisa fazer algo para curar-se. Quando há uma necessidade de trabalho, de obter recursos, é a mesma coisa. Precisa fazer algo para obtê-lo. A questão é: que necessidades eu tenho? E as necessidades até o momento que nós identificamos é quem se dedica ao mundo da criação, da produção, da distribuição e comercialização de bens e serviços criativos e culturais, neste caso filmes, identificaram 5 tipos de necessidades. A necessidade de conexão, setorial e intersectorial, em que podemos entrar e cobri-las com carimbos, trabalhos coletivos, companhias, plataformas de colaboração, associações gremiais, corporações, parcerias entre fornecedores, laboratórios, hub, em que de alguma forma eu atendo a minha necessidade de me conectar. E os projetos selecionados aqui têm esse objetivo: tratar de satisfazer uma necessidade humana que eu tenho com o meu projeto e que aplicarei ao hub, a um laboratório, etc. Mas também há necessidade, à medida que eu vou passando por essas plataformas, eu começo a perceber que precisa-se também habilidades que talvez vocês darão conta nas reuniões que não tem. Não só a necessidade de falar português, inglês ou francês, segundo o idioma, porque isso é uma necessidade, embora hoje em dia a tecnologia faça a sua parte, né, e facilita bastante o diálogo. Mas há também necessidade de formação, de incorporar novos elementos ao processo criativo. Apareceu uma nova plataforma, um novo software, um efeito especial para o tratamento da cor, para a fotografia, para escrever roteiros. Alguns querem navegar no assunto da inteligência artificial, querem explorar como a inteligência artificial funciona. Então, estamos estudando como funcionaria isso. Alguns querem estudar na universidade para adquirir ferramentas para formular projetos, escrever projetos e aplicar a algum fundo X. E também habilidades empresariais, como eu projeto meu negócio, como organizo minha empresa, como faço o marketing do meu filme, eu tenho que fazer eu mesma, etc. Há também necessidades que têm a ver com a relação, a participação e o consumo, que escapa da realidade do criativo. O criativo terá que saber que talvez para o seu processo criativo é necessário conhecer o impacto em geral, mas será necessário associar-se com outro que sim melhor trabalha nas técnicas de marketing,
as vendas na internet, o trabalho do vínculo com o turismo no território para poder colocar o meu filme em algum festival de verão ou algum temático, plataformas digitais para as redes sociais, meios de comunicação, centro cultural, encontros, festivais. Tudo são necessidades de relação, consumo, uso que são necessárias. E por último, também se há observado que os territórios têm necessidade de cinema. Isso já é, apesar de que o empreendedor ou o criativo ou o realizador queira fazer o seu filme, que eventualmente, talvez o que o realizador não sabe é que o território precisa que sejam feitos muitos filmes sobre uma matéria, ou tirar as pessoas das suas casas para ocupar o espaço público. E essa necessidade é territorial, está no âmbito local, regional, nacional ou internacional. E, eventualmente, pode-se propor programas de trabalho em 2, 3, 5 anos para poder resolver as necessidades que tem o território e que, por meio do cinema, se podem atender. Há outras necessidades que têm a ver com o que nós observamos. Give me the money. A necessidade de dinheiro. Give me the money. Que parecia que era única, mas agora meu dever é abrir a cabeça de vocês, né, para que vocês tenham que ordenar quais são as necessidades e hierarquizá-las, como fez o Maslow em uma pirâmide, para ver qual vem primeiro e depois. Porque nós vimos que a empresa produtora, que pode ter um projeto maravilhoso, recebe muito dinheiro e com o dinheiro não faz nada com o seu filme. Mas também ao contrário, filmes ótimos com pouco dinheiro, que com pouco dinheiro fizeram coisas maravilhosas. Ou pessoas que na verdade estão partindo e que dão um pouco de desconfiança entregar €1 milhão a alguém que pela primeira vez está aparecendo aí numa zona da indústria. E talvez, por melhor que seja o projeto, porque o trabalho da confiança em nível global é altamente questionado pelo fato de como nós convivemos nas redes sociais. Nem tudo que aparece lá na imagem é realidade. Então, para isso serve o presencial, para isso serve conhecer os projetos, as equipes de trabalho, etc. Então, obviamente que vocês precisam dinheiro, acesso a crédito, a fundos, subvenções, de acordo com o tipo de território, de acordo com a realidade na qual estão inseridos, de acordo com o país onde moram. Entretanto, isso é para poder exemplificar a teoria dos processos observados na realidade. E observem que na cadeia de valor em que vocês estão, aparecem outros novos atores que parece que são importantes, mas às vezes os empreendedores, os criativos, nem sempre consideram e a partir daí se sentem absolutamente sozinhos. Eu devo demonstrar para vocês que, na verdade, nós não estamos sozinhos com as nossas necessidades. Nós temos 5 tipos de necessidades já, e eu tenho que conviver com cada uma delas todos os dias, tenho que observar o aluguel da minha casa, o do escritório, pagar os trabalhadores que trabalharão comigo, eu tenho compromissos. Então, isso pode gerar uma angústia em qualquer pessoa, seja no cinema ou qualquer setor da economia. Para isso, o ecossistema existe, e aqui apela a Humberto Maturana na sua teoria do ecossistema, porque, em definitivo, não há nenhuma indústria que não tenha ecossistema. E os ecossistemas no mundo criativo estão absolutamente identificados, e eu acho que é bom que vocês comecem
a se vincular da melhor forma possível com o ecossistema. E eu me refiro a que são integrantes do ecossistema, o setor público, com toda a sua institucionalidade, com todo o seu programa, com todos os seus fundos públicos, sejam em âmbito local, regional, nacional, tudo e cada um. Obviamente, o que mais fazem nessa indústria é se familiarizar com o setor público de alguma forma, participando de algum concurso, tentando se fazer amigo da autoridade. Nós já vimos todas as práticas. Porém, não é única, observem. Há democracias que avançaram muito para melhorar o seu marco normativo do audiovisual. E isso não significa só ter uma lei de propriedade intelectual para proteger os direitos autorais, mas sim como vamos conviver, e que de fato esse assunto saiu em várias conferências ontem e antes de ontem. E eu prestei muita atenção com respeito às necessidades de melhorar nossas normas, mas que se precise de qualquer forma de um terceiro ator, que parece ser que se esquece que nós somos ou que são e que é necessário. E são as empresas privadas, sejam bem pequenas, a minha empresa produtora, mas também são empresas privadas de telecomunicações que formam parte dessa indústria também, e que as empresas de conectividade, as empresas que estão vinculadas a grandes interesses e que hoje em dia, nesse tempo, principalmente com a questão do desenvolvimento sustentável, tem a ver de alguma forma em como vão se sustentar eles com seu modelo de negócio, porque o desenvolvimento sustentável é como uma bola de neve. Começa pequenininha e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí essas grandes empresas vão ter a necessidade, ou já estão tendo a necessidade de se vincular para, da melhor forma possível, chegar às pessoas. Ok? Enquanto isso ocorre, aqui embaixo, no ecossistema, temos 2 ou 3 caixas super importantes de considerar. Uma é a sociedade civil organizada, e eu me refiro a associações gremiais que velam ou exigem, quando observem que há um problema de convivência ruim entre os integrantes do ecossistema, identificam imediatamente e vamos denunciando, conversando, dialogando com os integrantes do ecossistema para melhorá-lo. O que está fazendo as ações gremiais do audiovisual brasileiro? Particularmente, ou no caso particular de Minas Gerais, o que está sendo feito para melhorar? Isso é uma questão. A mesma pergunta eu faço na outra caixinha, que é o mundo da universidade, o mundo acadêmico. O que o mundo acadêmico está fazendo para melhorar os profissionais do mundo do audiovisual e de outras carreiras que se estão integrando ao audiovisual? Onde estão as pesquisas a serviço para nutrir esse ecossistema de melhor conhecimento? Enquanto isso ocorre, esse ecossistema aparece reiteradamente na aula, né? Enquanto isso ocorre, se não fizermos nada, obviamente, a sensação é que os robôs vão começar a ler e todo ser humano vai estar absolutamente conectado individualmente em nossas próprias plataformas, nos nossos próprios algoritmos. E nós acreditamos que estamos relacionados com 7 mil, 10 mil, 1 milhão de seguidores, mas na verdade não é assim. Com a pandemia aí no meio do caminho, a pergunta é o que nós estamos fazendo para chegar à audiência, a melhor forma, e como transformamos a cidade, por exemplo, em uma experiência segura e amável para as pessoas por meio do cinema. E aí eu acho que nós chegamos a um ponto de inflexão. Na economia, os pontos de inflexão se desenham. Não sei se vocês sabiam disso.
Mas quando chegamos a um certo ponto de equilíbrio e a um certo nível de produção, tende a cair. Como assim? Já não pode mais, esgotamos os recursos, trabalhamos com tudo que temos que trabalhar, resolvemos, acabou o filme, mas na verdade há duas alternativas. Ou decaio, que é o que sempre acontece, que é uma alternativa, ou faço algo para crescer a curva. Porque desde aquele pontinho preto ali que está no meio, poderia nascer eventualmente uma nova curva ascendente. Mas uma nova, não a mesma curva. É como que na vida ou no mundo, na produção, eu já vivi essa experiência aqui de produção. Tenho que viver uma nova e melhor experiência de produção. E isso é criar uma nova curva de produção. No Chile, nós sistematizamos os problemas e as necessidades da indústria audiovisual. Fizemos uma árvore de problemas. E essa árvore de problemas resultou em quê? Há problemas de competitividade. Eu começo a falar, né? Há problemas de competitividade, que é o tronco mais forte. E o mais complexo, a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos deve de uma casa produtora ou distribuidora. Não pode se sustentar. Não conseguem harmonizar com o ecossistema. Estão tratando de chegar à audiência, mas a audiência também não é suficiente. Trata de se conectar com o governo, com o setor público, mas não é suficiente. Não tem acesso ao crédito no banco, não há incentivos fiscais para receber, como lá na República Dominicana, apoio de outra forma. Aliás, somemos a baixa problemática, a questão problemática da formalização, muitas dificuldades para se conectar internacionalmente. Eu me atreveria a dizer e compartilho com vocês, porque além do caso chileno, pelo que eu digo, fui vendo, é o que acontece no mundo da realização independente, em qualquer lugar do mundo, e especialmente na América Latina. E aí eu compartilho com vocês. Novamente aparece o ecossistema, porque se agora nós vemos aí, apreciamos, né, cuidadosamente, o que acontece aqui é que para poder sustentar-me no mundo da indústria audiovisual, não somente tenho que ser talentoso ou bem ter um bom produto, uma muito boa produção, um bom projeto. Porque o que o nome diz, um projeto termina à medida que se conclui o processo de produção, e ponto. Há muitos projetos que se fazem, que chegam a rodar, e que se o produtor terminou sem dívida, excelente para ele. Mas se não se vê o filme, dá no mesmo. Por quê? Porque pagou o serviço, está todo mundo, pagou os atores, pagou tudo. E se isso foi financiado com o fundo público, melhor ainda, porque na verdade não teve que investir nada, esse produtor e produtora não teve que investir nada em particular para criar essa produção. Mas nós imaginamos que a produção nasce para participar da sustentabilidade. E a sustentabilidade está no público, que é essa zona cinza aí. E há toda a questão da experiência que verificará necessidades para poder ver de que maneira melhoramos a experiência que vamos ter na primeira, segunda, terceira experiência, porque ninguém as viu. Então, não podemos continuar fazendo filme que ninguém vê. O que nós estamos fazendo no ecossistema para fazer chegar os filmes às pessoas? Hoje em dia, eu participei do lançamento do Cardume, que é uma nova plataforma para exibição de curta-metragens. Curta-metragem. Ok? Fantástico. Porque é uma alternativa. Isso significa que ingressa nesse ecossistema uma plataforma
para os curtas, porque provavelmente aqueles que disseram as pessoas que querem ver curtas estão se acostumando no Instagram ver vídeos bem curtos de 1 minuto. Então, um vídeo de 10 minutos não funciona no Instagram, mas talvez se colocar um filme, sim, funciona. Então, quantas pessoas, por exemplo, estão esperando um ônibus, por exemplo, elas podem ver esse filme. Isso é ecossistema. Todos tomam ônibus ou estão no aeroporto. Então, isso é uma ciência do ecossistema. E é assim que eu vou propor para fazer algo sustentável, nesse caso, para os curta-metragens. Isso é um exemplo. Não é publicidade para cardume, mas eu adorei a iniciativa. Aonde quero chegar, e vou rapidamente aqui, vou acelerar um pouco mais, é que, na verdade, o que está acontecendo é que há novos modelos. E há pessoas que, sem ter feito essa aula, estão todos os dias tratando de ver o que elas podem propor no ecossistema para resolver somente o seu próprio problema, mas também o problema de muitos. E aí é onde que fica melhor. Então, percebeu-se que nós estamos experimentando essa mudança de era, e eu vou reforçar isso porque nós estamos passando da era pós-industrial, herdada do século XX, para a era do conhecimento. E por isso o mundo teve que se juntar num mundo cultural para poder ver de que maneira nós vamos cobrir a área do conhecimento, já que estamos deixando práticas contaminantes, para poder avançar na era daquilo que se chama o conhecimento, que é intangível e de baixo valor. Então, estão vendo-se mudanças na cadeia de valor. A mesma cadeia produtiva já não será linear. Estão vendo-se transformações em setores tradicionais da economia, que, por mais atrativos que sejam, não estão fazendo modificações fortes. Houve mudanças no modelo e transformação na sociedade, portanto, a necessidade de se articular da melhor forma no ecossistema, e a partir daí necessariamente está convivendo-se melhor com a tecnologia. Então, rapidamente, a transformação da cadeia de valor, que até o princípio deste século eu diria, mas não muito mais, porque as pessoas mais jovens é onde mais se aprecia a mudança, é porque estão mudando a maneira de produzir cinema. E nós falávamos especialmente nessa sala que, de acordo com a faixa etária do realizador ou da realizadora, é a resistência ao que há, e tenho que me familiarizar com o festival, com a produção, porque em épocas anteriores eu tinha que ter o roteiro, apresentar e me aplicar num fundo público, fazer o filme e estreá-lo. É como se fosse uma máquina de fazer salsicha, né? Coloco os ingredientes aqui, coloco tudo na máquina e sai o produto. Isso já não acontece dessa forma. Já não é assim. Há roteiros inspirados a partir do público, porque o usuário, as pessoas que comentam nas redes sociais, estão sendo observados por roteiristas, por diretores criativos que andam buscando boas ideias, comentários de alguma notícia. E desde aí estão se aperfeiçoando as histórias, porque inclusive se pensa que pessoas que são inconscientemente fizeram um comentário numa notícia, por exemplo, em uma rede social, estão contribuindo a gerar uma opinião e, portanto, há um interesse de ver. E se depois no futuro aparece um filme que se conecta com essa pessoa que comenta, claramente essa pessoa poderá se ver motivada, né, para assistir o filme. Então, o processo criativo, hoje em dia, é circular, não são lineares. A mesma coisa acontece com o distribuidor, com o exibidor, com todo mundo.
E, da mesma forma, abandonar a prática ou ver quais eram as melhores práticas antigas que eu posso mantê-las e incorporá-las às novas, é uma atitude mais amável para poder conviver bem. Também na economia tradicional, a crise, produto do desenvolvimento sustentável, em mudança climática, então os setores tradicionais se sentem ameaçados, estão aumentando a legislação meioambiental, as multas, etc. E, portanto, eles não querem que as coisas mudem. E, infelizmente, devem fazer algo para mudar. E digo infelizmente porque se prolonga, eu digo, a resistência à mudança, e aqueles que sofrerão as consequências são as pessoas que vivem na própria cidade. Então, também o que estava aparecendo são novos setores, como a logística, o banco, o comércio. E houve uma disrupção no século XXI de um setor que chamamos que é binário, que tem a ver com a sociedade do conhecimento, que tem a ver com o conhecimento que a economia criativa tem que produzir, a produção cultural, a saúde, a economia circular do meio ambiente e tudo aquilo que se produz em ciência, que hoje em dia está avançando fortemente, a biotecnologia, o trabalho do desenvolvimento com a ciência, para poder buscar soluções tecnológicas inteligentes que permitiriam solucionar a vida no futuro. Também se viu a transformações sociais fortes nas instituições, se viram na obrigação de ter um Instagram e ter que se arriscar a ter um Instagram institucional e cultural. Por isso tem 2 seguidores em alguns países e talvez em alguns outros países tem milhões de seguidores que opinam em alguns casos e que estão dispostos a conviver nas regras em que tem cada uma das redes sociais. Mas estamos observando isso. Também estamos observando um interessante momento de cocriação, de cooperação, de trabalho conjunto em muitas instituições. As necessidades de se articular com o ecossistema e, finalmente, a necessidade de transformar-se digitalmente. E aqui há outra angústia do desconhecimento, né? A necessidade de como eu me movo no mundo digital e, novamente, aparece a necessidade do ecossistema que volta a ser insistente nisso, porque a necessidade que vocês têm podem ser atendidas. Aqui é uma frase que não é minha, mas que serve de inspiração. Por exemplo, Judy Carreira, diretora-geral do Centro de Cultura de Barcelona, que diz que a revolução digital foi, sem dúvida, a transformação mais importante pela qual passou o mundo da cultura na última década. Mudou a forma de criar, de ter acesso, de distribuir conhecimento e também a maneira de imaginar os artistas. Como nós estamos passando da era da manufatura, da indústria, para a era do conhecimento, alguns exemplos disso naquilo que nós estamos vendo, por exemplo, no comércio eletrônico, em que vemos que há uma grande diferença nas plataformas que vendem um produto e aquelas que geram uma experiência digital, que é diferente. São modelos diferentes, oferecem serviços digitais e projetam de diferentes maneiras. Para isso, importa poder entender que as empresas, os modelos de empresas estão mudando muitas vezes, ou bem se classificam em 3 grandes grupos. Eu me atreveria a dizer que vocês, talvez sejam mais, vocês como em inglês seriam B2B. Empresas nas quais as quais se relacionam de uma empresa com outra empresa. E os sistemas de coprodução são isso. Uma empresa produtora faz uma parceria com outra, e isso é uma relação B2B.
Isso significa que eu vou colocar algo, o outro vai pôr outra coisa, para poder fazer o conjunto da produção. E há empresas que se relacionam diretamente com o consumidor, que é do business ao consumer. E aí, e estes clientes de produção ou produtos se relacionam diretamente com a empresa. Uma empresa que vende no Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre funciona muito dessa maneira. Há um espaço para vender. Netflix é um espaço para vender. Oferece-se o filme, mas o modelo de negócio é a assinatura. Vender assinaturas por meio de um interessante registro de catálogo, que não é o único. Mas, e também nós temos menos aqui a empresa vinculada aos trabalhadores que em conjunto sustentam a empresa. E esse é um terceiro modelo de trabalho. Aqui temos outra frase interessante, que é de Daniel Kahneman, para efeitos de identificar as mudanças na forma em que consumimos. Depois da pandemia, nós mudamos o nosso comportamento no consumo de cinema. As pessoas já não vão tanto ao cinema. Se antes ia, agora vai menos. A situação das tecnologias, uma situação um pouco adversa, mas atrativa para o mundo audiovisual, que nos obriga, por exemplo, ao que diz aí, a gerar uma estratégia. De uma forma ou outra, nós estamos já convivendo com plataformas e, portanto, já estamos entregues à situação da tecnologia, que a questionemos, porque temos carreiras herdadas do século XX. Então, imaginem, esse é um exercício que talvez pessoas mais jovens não têm e que temos que compreender dessa forma. No mundo da arte visual, há formas, por exemplo, no setor da indústria criativa, do qual eu gosto de destacar muito, porque começaram com modelos de negócios, mas aqui o que importa é que modelo de negócio eu poderia entregar valor para o desenvolvimento da empresa, para poder me facilitar neste ecossistema, facilitar a minha vida nesse ecossistema e para que eu possa finalmente produzir o meu filme. Com tudo que eu já falei até agora, há uma situação que eu gostaria de passar e que eu gostaria de me deter 2 minutos. Eu sei que não posso muito mais do que isso, porque eu não quero me estender, né? Mas aqui tivemos que pedir conhecimentos a outra área que o pessoal do cinema não gosta muito. Não. São adversos. Por exemplo, assim como às vezes as pessoas têm certa resistência ao desconhecido e, portanto, não querem acreditar e depois se vê na obrigação de entrar lá no YouTube, no Instagram, não sei onde. Eu reconheço que eu falo de mim mesmo, né? Eu não sou um ativo nas redes sociais, por exemplo. Isso me custa muito. E isso tem a ver porque eu vim do século XX, eu sou um pouco analítico das coisas culturais, e aí eu celebro as pessoas que participam mais ativamente. Não por isso. Tivemos que entrar para conhecer primeiramente o setor audiovisual necessita ferramentas melhores e tivemos que ir a outras disciplinas da economia para poder compartilhar conhecimento. E aqui eu apresento uma ferramenta da gestão estratégica da economia, da indústria, da carreira de engenharia industrial, engenharia comercial, qualquer uma delas que se ocupam disso e que é preciso observar. Ver que cada uma dessas caixinhas aqui, nós não vamos pretender que vocês saiam peritos, especialistas em cada uma dessas
dessas caixinhas aqui, mas se tiverem consciência da sua existência, já é uma grande conquista. Há 4 ferramentas na indústria para poder se desenvolver uma grande indústria. E chama-se indústria ao conjunto de empresas, e, portanto, cada empresa está na obrigação permanente, seja pequena, média ou grande, todas as empresas sempre estão obrigadas a ter que implementar estas 4 caixas. Se eu me defino como empresa produtora, tenho que me ver na obrigação de definir a minha estratégia. Para definir a minha estratégia, eu tenho que definir um modelo de negócios, tenho que gerar as definições estratégicas, a missão, a visão, os valores, tenho que fazer um planejamento de estratégias, que caminho eu vou traçar para poder chegar aonde eu quero estar, em quanto tempo. Isso se calcula, se planeja e se organiza. Por isso eu digo que aos cineastas eles não gostam muito disso, porque é melhor falar da ideia, da criatividade, daquilo que eles estão planejando no dia a dia, do que ficar lá planejando. Melhor buscar um produtor que faça isso, mas se o produtor somente planeja para este filme e não planeja para a sustentabilidade da empresa, também haverá dificuldade, né? Porque uma coisa é para o filme e outra coisa é sustentar a empresa. Então, isso serve para ambas as coisas. E, finalmente, é o plano de negócios, o famoso plano de negócios, que são os recursos que eu vou precisar para sustentar a minha empresa, com a quantidade de trabalhadores, com a quantidade de recursos materiais, os recursos tecnológicos, os recursos financeiros que vou precisar, o tipo de comunicação, o marketing que eu vou precisar para poder chegar aonde eu tenho que chegar. Alguns que são alunos disciplinados, eu diria, conseguiram isso. Por exemplo, aqui temos a Paula Castilho. Ela não gosta que eu pegue ela de exemplo, mas ela é um bom caso. Ela sim foi super disciplinada no seu modelo de negócio, porque aprendeu que no fundo deve ter um plano de negócio para a sua empresa, para o seu filme, e ainda existe. Essa empresa se criou há 20 anos atrás. O Fábula, que hoje em dia é uma empresa média e que lá no Chile é uma das grandes empresas audiovisuais que nós temos, mas que é uma empresa que já conseguiu ter 3, 4 títulos nas nomeações para o Oscar. Seus diretores já estão produzindo lá em Hollywood. Por quê? Porque eles fizeram seu planejamento estratégico e o plano de negócio, fazendo filmes autorais. Mas eles quiseram ir para essa informação, que é de uma forma mais sustentável. Então, esse ecossistema está melhor montado. Eles foram aprendendo a normativa do ecossistema e as incorporaram ao seu planejamento estratégico. E mesmo se demorarmos 15 anos, a primeira nomeação dessa empresa ao prêmio Oscar foi... Perdão, não entendi. Da qual concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas nasceu há 15, 20 anos atrás, porque entregamos um apoio para fazer isso. Ok? Eu vou me referir a uma que eu acho que talvez para efeitos dessa aula serve bastante e também vai servir para a etapa da sua própria produção. O modelo de negócio é uma técnica que eu não inventei, né? Foi sistematizada por Alexandre Osterwalder e foi publicada no século XXI, e é um modelo gráfico bem simples, e eu adoro isso porque não é preciso saber de economia, nem fazer cálculos, nem nada, mas sim definir um roteiro. Não um roteiro de filmes, né? Mas o roteiro da minha empresa. Está constituída de 9 blocos de fácil uso, simples e o melhor de tudo é que é feito em uma folha. Uma folha de papel. É assim.
Ok? Eu vou caixinha por caixinha, vocês podem tirar foto e vamos pedir o pessoal do festival que compartilhe com vocês a apresentação. Eu não tenho problema nenhum para poder compartilhar a informação. Não vamos nos esquecer de que nós estamos em uma aula da universidade, né? E vamos por caixinhas. Na primeira caixa, não é nem mais nem menos que a audiência, o destinatário final. Esta é a primeira caixa e, portanto, temos que nos perguntar, mais do que de vez em quando, de que se eu sou produtor ou criativo, não importa. A quem está dirigido o que eu quero fazer? E aí se juntam como se vestem, como falam, o que opinam, se passam a noite em branco ou não, se tem conflitos, que tipos de conflitos que tem, mais ou menos de que idade são, etc. Mas isso tem a ver com o cliente da empresa. Tem a ver com essas audiências que estarão dispostas a pagar por uma assinatura, quando eu exibir o meu catálogo, que estarão dispostas a pagar o ingresso da sala, que estarão dispostas a ver na televisão, ou ainda, se eu for uma empresa produtora que precisa para o filme serviços, quem são os clientes aos quais eu prestarei um serviço. A publicidade vive muito disso. Quem são os clientes? A obsessão da publicidade é como chegar a isso. O cliente não é só a empresa que paga, né? Mas é o destinatário final. Nós mesmos que vemos a propaganda. A segunda caixa é o filme, o presente. Aqui foi o Alexandre que colocou isso, né? Mas foi de uma sensibilidade bem grande para poder mostrar que o que vocês fazem é entregar um presente. Mas ninguém quer presentear alguma coisa assim, sem sentido. Ninguém vai entregar assim, né, de qualquer forma. Porque quando nós damos presentes, queremos dar um presente bonito, algo que valha a pena. Nós queremos entregar o presente e a grande angústia dos produtores é como eu faço chegar esse presente às pessoas. Como eu faço que a audiência veja o meu filme. Então, a partir daí, há uma maneira que é a mais custosa, eu digo assim, que é contratar um distribuidor ou distribuidores e fazer parceria com eles para que eles levem o meu presente à audiência. Mas como estamos na era tecnológica, né, é importante que aqui essa é uma maneira que custa mais para chegar às pessoas e tem que chegar a muito mais. Os canais de televisão chegam a milhares de pessoas, as salas de cinemas chegam a milhares de pessoas, os distribuidores que têm as parcerias com as exibidoras sabem a quem entregar esse presente e por algo vamos começar a buscar que agente de venda ou distribuidor tem entregar o nosso presente, mas nessa era digital também há uma forma barata de fazer as coisas que mostra aqui com o coração. Como eu gero relações hoje em dia? De que maneira estabeleço relações cotidianas por meio das redes sociais? E nas redes sociais, cada vez mais se vê como todos estão se comunicando o seu novo filme, que talvez vai ser feito daí 5 anos. Mas eles já estão gerando uma relação com o seu eventual público. Estão anunciando que, olha, eu estou preparando um roteiro.
Nós estamos aqui e quando já se avança na produção, não é só o roteiro, né? Mas as locações, são os atores que vão trabalhar no filme. Começa-se a cativar e essas pessoas começam a querer ver. Quando disserem que está pronto o filme, as pessoas quererão ir às salas, né? Ver o filme. Não importa se é um curta-metragem, um documentário, o que for. Essa é uma forma barata de fazer as coisas. Desde aí, aparece uma quinta caixa, que são os fluxos de ingressos de renda. E aqui vocês começam a perceber que começa a entrar recursos. Eventualmente, alguém vai querer contribuir com o projeto do ecossistema, ou seja, o setor público, ou a empresa privada, ou pela temática, eventualmente algum financiador, algum investidor, e aí se gerará uma certa expectativa. No desenho aqui, esse é o hemisfério direito, que todo mundo vê daquilo que deve ser feito para efeitos de se colocar o filme em valor. Mas, como todos nós temos um cérebro e o cérebro tem 2 hemisférios, a graça dessa situação do modelo de negócio é que a magia se realiza no hemisfério esquerdo. Então, todos os dias, aquele que quer entregar o presente tem que se levantar, identificando e cumprindo e executando as melhores ações que significariam obter os recursos-chave para entregar o presente. Que recursos são necessários para poder se produzir o presente, levá-lo às pessoas de acordo com o filme e com a situação? Porque se é um filme de meio ambiente, eu tenho que saber um pouco mais do meio ambiente, trabalhar com fundações que conheçam da situação de vocês, do projeto, até que eu possa convencer essa associação, fundação, de que vou gerar as primeiras contribuições, vai ter um benefício muito grande, e significa que teríamos lá no filme todos os créditos garantidos, etc. O caminho mais comum do século XX era pedir dinheiro para o governo por meio de algum concurso. E aí, hoje em dia, na verdade, as pessoas se cansam disso. Tem que esperar o resultado, um edital longo. E se eu não ganhei, tem que esperar o ano seguinte. E no ano seguinte, não estou mais afim. É uma maneira. Mas não é a única maneira. E quais são os recursos-chave? E os recursos são 4. Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros e recursos tecnológicos. Então, ordenado para mim. Que recursos preciso? Recursos humanos, materiais, recursos financeiros e também em que etapa do projeto eu estou. Estou no desenvolvimento ou já estou entrando para a produção? E aí aqui é outra coisa que ninguém avisa, mas que por meio dessa metodologia se ocupa muito, no caso de para obter o recurso, que atividades-chave eu tenho que fazer. Se eu não faço nada e creio que pelo meu talento quero me apresentar a um concurso e que eu vou obter os recursos aí só porque eu sou quem sou, nós estamos muito mal. Que atividades-chave eu tenho que fazer para, se é necessário, fazer? Eu preciso ir todo dia ao mesmo café onde se sentará a diretora da fundação tal, se é necessário pedir audiência, se é necessário pedir um crédito, se é necessário
Responder os e-mails dos sócios estratégicos primeiro. Se isso é chave, então será uma atividade-chave. E, atenção, o mais importante, qualquer atividade que tire do foco do presente é perda de tempo na produção do presente. Porque aqui é onde os criativos se perdem um pouco, porque se entusiasmam um pouco com o coquetel ou com a festa. E se ninguém for à festa, então se eu tenho tempo lá para passar tempo, vamos passar bem, né? Mas eventualmente a festa vai à pessoa que nós precisamos que vejam seu projeto e que pode gerar uma parceria estratégica chave. Então, vai ter que estar lúcido para poder entrar e gerar acordos e voltar a se reunir em outro momento, num outro dia, por Zoom ou presencialmente, num festival. Mas isso é uma ação chave que deve ser feita e ser listada como tal. E aí, outra coisa interessante, que se complica um pouco mais, é que alianças-chave eu preciso construir. Não é a mesma coisa que todos te digam que você tem que fazer uma coprodução, coproduzir na Espanha, e coproduzir com o Chile, ou coproduzir com o Chile, ou com a Argentina, ou coproduzir no México. Não é a mesma coisa. Você tem que saber muito bem o tipo de filme, com quem vocês querem se casar. E como você não anda se casando todos os dias, né? Você tem que ter clareza absoluta. Depois de haver conhecido ou navegado aí entre esses sistemas, com quem vocês vão se casar para o seu projeto de filme ou para o seu projeto de empresa produtora? Que parceiro estratégico vai te ajudar a sustentar a sua empresa produtora? É o Banco Itaú? É a Petrobras? Um fundo de investimento-chave que vê na empresa produtora uma possibilidade de produzir ou talvez faz 5 filmes em 5 anos? Porque eles tiveram fé nele, ter um bom modelo de negócio, porque puderam apresentar bem esse modelo. O aliado-chave é aquele que sustenta, e às vezes não é só um, mas são vários. Somos muitos os que sustentamos esse presente. Mas, de repente, há outros mais que devem fazer um exercício chave e isso deve ser identificado, estudado e deve se gerar acordo com eles. E se conseguir chegar ao acordo com um, já é uma conquista. E, finalmente, só vocês sabem o valor real do presente. Porque provavelmente o presente não custa para o público aquilo que é. Talvez tenha um valor incalculável, né? Que o público nem estaria disposto a pagar. Muito menos um investidor. E, portanto, nas estruturas de custo, vocês tratam quanto se paga cada um dos recursos que tem que ajudar os colaboradores que vão sustentar a empresa, os trabalhadores, aqueles que quanto recebem para poder atuar, para escrever o roteiro, etc. E isso, para efeitos de modelo de negócio, deve ser aplicado a um filme. Vocês têm que ter o orçamento e observar os custos, porque tem que sustentar em tempo real o filme. E se obtiver mais do que isso, ótimo, porque no fundo vocês estariam já cobrindo os custos com a produção do presente e, portanto, qualquer excedente vocês podem economizar e dirigir a outras áreas do negócio ou ainda para manter a empresa, né? E daí, essa metodologia, como eu disse,
é muito simples de ser aplicada, ela cria, captura e desenvolve valor, né? Eu não conheço ninguém que a vida não tenha mudado a vida depois de implementar isso. Isso é como um esporte que você tem que estar aí disciplinadamente fazendo, praticando habitualmente, porque do contrário, se eu abandono o meu modelo de negócio, não vai acontecer nada, né? Ninguém vai te buscar lá na sua casa para te falar, eu quero gravar com você. Quando há um modelo de negócio, independentemente de como for, tudo funciona melhor. Há modelos de negócios que são para obter mais lucros e, de fato, as grandes empresas de qualquer indústria propõem a cada 5 anos, refazem seu modelo para poder ter mais lucro, e os modelos de negócio se concentram em desenhar para poder obter maiores lucros. Isso não há nada de ruim, né? Mas há outros modelos de negócios que, dependendo da realidade onde se está, servem para outras coisas, como, por exemplo, para obter prestígio. Se eu estou aqui com o meu primeiro filme, ninguém conhece meu trabalho, mas estou trabalhando com uma empresa produtora que tem um pouquinho mais de trajetória, e a partir disso, o modelo de negócio que se desenha é mais que para ganhar um prêmio e obter recursos, etc. Então, isso é para apresentar a realizadora da sociedade que se construa um modelo de negócio para poder se apresentar à empresa produtora e à diretora, e é algo que comumente as pessoas, os meninos hoje têm feito. E a partir daí se obtém prestígio, ou como faz a fábula, que é uma mescla de lucro com posicionamento e liderança. E isso não é ruim, eles já têm uma longa trajetória. E é interessante que os modelos de negócio não são escritos na pedra. Eles vão se mudando, remodelando a cada 3 anos, ou à medida em que eles são implementados. E aí vem as consultas, e depois consulta uma pessoa. Aconteceu isso comigo. É como ir ao psicólogo, né? De vez em quando nós precisamos de uma revisão do modelo, né? Será que eu estou fazendo bem? Eu não tenho muita certeza. E daí é que não há um modelo de negócio que seja 100% compartilhável. Vocês acham que a Netflix vai compartilhar com vocês, conosco, o seu modelo de negócio? Não. Mais ou menos nós intuímos aí por onde vai, né? Mas o funcionamento mesmo do modelo de negócios? Não. Não vamos saber nunca, mas o que importa é o sucesso do modelo de negócio. Funciona bem na medida em que seja viável para vocês. E para que seja viável, tem que ter certos conhecimentos para conhecer em parte como funciona o setor, o marketing, como funciona a audiência, obter dados, informar-se um pouco de que quem está no mercado da indústria, em que território vai estrear o filme, onde vai rodar, onde é mais barato produzir. E deve-se pensar uma forma de trabalho. A partir disso, o que eu gostaria de deixar aqui são perguntas para cada caixinha. É o mesmo modelo, mas cada um pode tomar essa folha e pode ir completando o modelo com base aí as perguntas que há aí, né? E é super didático e bem orientador, e depois vocês podem revisar. O mais difícil é redigir a proposta de valor, né? Porque aí é fazer o presente, né? O filme, a quem está dirigido, porque o filme, como se justifica, que detalhes tem esse presente, diferentemente de outros filmes, etc. Isso é o mais interessante. O resto poderia ser mais simples, dependendo de como se familiarizem com o ecossistema. Finalmente, e aqui eu vou concluir,
Todos os nossos territórios têm diferentes tipos de necessidades. Lá no Chile, nós fomos muito bons para diagnosticar necessidades, porque a partir disso, da rede de insumo, começamos a aplicar e como satisfazer a necessidade que surjam. De norte a sul, no Chile, nós temos diferentes necessidades, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, dentro do aspecto cultural em geral, e também necessidades para se manter devido à pandemia. Também identificamos isso, necessidades de rede de capacitação, de difusão. Quanto maior a palavra, são mais coincidências entre as pessoas. Isso se chama nuvem de palavras. E a partir daí, nós estamos conscientes que estamos vivendo uma era de mudança, de transformação, que não somente é a transformação do entorno, a responsabilidade não é única do governo, devemos dizer isso, mas é também dos realizadores e daqueles que estamos realizando para conviver de melhor forma no ecossistema. E a partir daí, o que nós concluímos no estudo que nós estamos prontos para publicar é que os estados no mundo estão aplicando ou têm implementado pelo menos 7 maneiras diferentes de como ser sustentável ou contribuir com a sustentabilidade dos setores, e neste caso do audiovisual. E em alguns países existam somente um subsídio como única forma de financiamento, é aquilo que está em vermelho. Nós encontramos que é precário, mas é uma das 7 maneiras de como sustentar o ecossistema. Mas também estão os fundos de investimento, está a distribuição, está as isenções fiscais, os descontos nos impostos, nas taxas, as reduções fiscais, estão os créditos fiscais e estão as facilidades de licença e locação, porque não é a mesma coisa rodar um filme sem todas essas condições, com essas condições lá nos Estados Unidos que lá em Santiago do Chile. Na República Dominicana, há vários incentivos para poder filmar. Coisa interessante a ser estudada, né? A mesma coisa aconteceu na Europa e hoje estão se realizando dessa maneira, porque provavelmente o que vem agora é um mix, uma mistura de formas de como conviver entre o privado e o público. E a partir daí o diálogo é fundamental. Aqui nós temos a descrição de cada um dentro dessa caixinha. E eu vou concluir dizendo que essa é a única maneira, tendo um modelo de negócio claro por parte da empresa, por parte de vocês, dos seus projetos, e tendo consciência de que nós não estamos sozinhos, mas que formamos parte de um ecossistema, e talvez o ecossistema é precário, não está desenvolvido, mas o que temos que fazer para melhorar isso? Porque é a única maneira no diálogo em que posso provocar desenvolvimento sustentável e incentivar as políticas públicas de apoio ao audiovisual. E eu terminei. Muito obrigado e ótima energia para vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta ou algum comentário. Eu agradeço que vocês tenham ficado até o final. Obrigado. O que vocês acharam? Todos os comentários são bem-vindos. É muito. E o que eu gostei muito é que tudo isso pode ser adaptado completamente à questão de cada nível, né? De um diretor de uma empresa, um produtor, etc. Mas eu continuo, não sei vocês também, mas me ocorreram muitas coisas aqui na cabeça, mas eu continuo com a mesma ideia depois da sua apresentação, que tem a ver com aquilo que nós falamos nessas mesas antes da pandemia, que
que sabíamos que chegaríamos nisso, que não fizemos nada, que estamos dentro e que eu estou falando da distribuição e eu acho que é bom nos modelos que você mostrou, porque este modelo, esse ecossistema sustentável funciona na produção e nós estamos fazendo isso na produção, cada um da forma que pode, com as ferramentas que tem, mas não fazemos na distribuição, deixamos as grandes plataformas fazerem isso. E esse modelo de distribuição, em que temos muitas coisas à mão para fazer, mas ainda não fazemos, para mim, desculpem, mas eu acho que é o pensamento que ficou comigo. E é um espaço para propor modelos novos de distribuição. Ninguém exige que sejam de sucesso de primeira vez, né, de imediato, porque a Netflix provavelmente não acertou de primeira no seu modelo de negócios. Não, ele foi melhorando, né? Ou Cardume, por exemplo, a plataforma, hoje em dia se lança como uma nova proposta. Tomara que tenha sucesso, mas está pensada como alternativa de nada. Mas por que você acha que nós nos identificamos tanto, nos focamos tanto na produção? Porque a produção permitiu isso, porque as novas tecnologias de materiais, de câmeras, de tudo que for, permitiu bastante aumentar a produção. E é como se nós entramos nesse primeiro momento para fazer mais filmes. Isso é muito bom. E logo com todo esse sistema de laboratório e tal. E aí nós nos esquecemos, não aproveitamos o território, as novas tecnologias, etc., para a distribuição. É porque o ecossistema, pelo menos na realidade latino-americana, eu não sei se na União Europeia é assim, mas talvez seja mais fácil criar incentivos para produzir do que para distribuir. A distribuição gerou uma linha fina entre o Estado, que deveria fomentar a distribuição como consequência que gerará um negócio no qual se gerarão lucros particulares e, portanto, como se gera a partir da venda particular uma relação entre entes privados, o Estado, porque o Estado deveria dar subsídio. Diante disso, entre essas relações com o privado, o que pode ser feito é melhorar as condições para que cheguem a acordos melhores entre o setor privado para a distribuição e gerar plataformas de mostras, de exibição, que pelo papel dos festivais tem muito a ver com isso, mas que talvez o que seria útil nessa nova era seria formar novos distribuidores em novas lógicas de trabalho, que não são as mesmas que têm os distribuidores clássicos que vêm do século XX, com a sua mesma metodologia de trabalho. E nós estamos formando novos distribuidores e foi muito complexo isso. Nas escolas não se ensina a distribuir e não há a lógica da distribuição e comercialização, que são áreas da economia e da indústria. São áreas altamente, tem presença dos criativos. Os criativos ainda têm um discurso dizendo, eu não sou indústria, eu sou um criativo, então isso prejudica a formação, né? E eu acho que seria bom avançar nesse sentido. Um pouco para complementar aí o que você disse, eu acho que já estão nesses lugares de pensamento de novos distribuidores. Os jovens hoje com as redes sociais, no TikTok, por exemplo. Mas eu acho que nós, como intelectuais e artistas, ainda seguimos resistentes para chegar a esse caminho e entender que essas novas janelas de exibições também são um modelo de mercado. E eu acho que com tudo que você explorou aqui, também vem uma realidade, porque aqui no Brasil, por exemplo, bem é certo seja que se fale da produção, como já se disse, e não era parte da distribuição, por esse envolvimento do setor
privado, mas também é certo que, por exemplo, neste ano, com a retomada aqui no Brasil, começou-se a produzir muito e não há janelas de exibição, por exemplo. Então, houve várias leis que geraram, nesse ano e meio do novo governo, e muitas pessoas começaram a produzir de curtas e longas, mas não há onde exibi-los. Então, e aí a minha pergunta, como criar esse mecanismo de não... Como amarrar entre privados, mas como amarrar entre criativos e privados esse novo mecanismo de acesso a essas novas formas de um plano de negócio e distribuição, porque é certo que para que serve produzir se não vai ter audiência? O que o Cardumo faz hoje é um caminho, né? Certo. Na minha opinião, eu acho que o que se requer para criar qualquer tipo de relação é gerar confiança. E se isso é o que se deve gerar para alcançar o objetivo, tanto entre criativos como entre fontes de financiamento privado que possam existir, seja um banco ou seja uma grande empresa que queira doar para financiar filmes, o que se precisa é a ponte de articulação entre ambas as instâncias. E aqui o setor público, através da sua institucionalidade ou por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, o BID, ou a CAF, a Incorporação Andina de Fomento, ou ainda o Ministério de Economia daqui, podem facilitar ou ajudar para gerar essas pontes entre dois mundos que não se conhecem e que são absolutamente necessários, em que se viu em que alguma situação chegam a bons resultados de muita conversa. Mas isso deve ser feito e deve se propor. E para isso deve-se motivar o criativo da associação gremial. A associação gremial deveria estar nesse trabalho de construção. As duas últimas perguntas. Tá. Obrigado, gostaria de te agradecer. Foi muito importante para mim estar aqui neste momento. Eu queria só pensar assim, para a gente que está começando, né, consolidando uma pequena produtora, indo atrás dos nossos primeiros projetos autorais, o fomento público ele ainda é muito importante, como uma primeira possibilidade que a gente possa se dedicar exclusivamente a criar as ideias e a colocar essas ideias em questionamento, porque até então, assim, dedicando os últimos 20 anos ao cinema, talvez seja a primeira possibilidade que eu tenho de criticar as estruturas do cinema, para que minhas ideias possam circular entre novas propostas mais adequadas, né? Então, eu queria primeiro pensar isso, que para a gente que está começando esse fomento público, ele é muito importante porque garante, eu consigo não só limitar um pouco o que eu vou prestar de serviço para dedicar a um estudo dessa cadeia em torno da ideia que eu estou, e que é o que você trouxe para mim aqui. Obviamente, agora já estou mais atento ao próximo. Né? E pensar primeiro que uma outra ponta de grande fragilidade, parafraseando no filme que estou produzindo, que se chama Fragilidades, a gente está... o desenvolvimento. Para a gente tem sido muito... um processo extremamente lento e, ao mesmo tempo, com tão pouco investimento e aí, público no Brasil, e aqui em Minas Gerais, muito, muito menor ainda. Então, faz com que a gente tenha que estudar constantemente um ecossistema de apoio, como um festival como esse, que foi nossa primeira janela. Falei com o Severino ali, lá atrás, em 2018, e a gente está desenvolvendo desde 2018,
E vamos continuar desenvolvendo por mais um ano esse projeto, porque é onde a gente acredita que seja o lugar de obter alguns caminhos antes de ir para a produção. Eu queria pensar assim, como que essa coprodução ela consegue acessar essa sinergia de uma realidade, de uma dificuldade de desenvolver projetos localmente, mas com um grande interesse de troca de expertise. Como é que a gente pode pensar isso internacionalmente? Internacionalmente. Eu acho que isso se define numa estratégia quando temos clareza, pelo menos, de quais são os atributos que a sua ideia de filme, o seu roteiro de filme tem, e, com base nisso, que tipos de coprodutor que tem alguns incentivos que poderiam ser atrativos para levantar recursos rapidamente, que poderia servir. Muitas vezes se tenta fazer coprodução entre o Chile e o Brasil. Nós temos um acordo de coprodução, mas no Chile nós não temos incentivos fortes para produzir. Então, diferentemente, por exemplo, do Brasil, que tem não só o fundo da Ancine, mas também tem uma importante empresa que financia projetos como a Petrobras e que tem muitos anos isso. Nós não temos uma Petrobras lá no Chile que facilita ou diminui o tempo de obter recursos para a produção. E, portanto, geralmente o que acontece com os amigos chilenos é que eles ficam procurando no mundo quem queira coproduzir o seu filme, mas ele não tem muito o que oferecer e, portanto, a dificuldade para coproduzir com o Brasil se distancia, né? E já não é tão fácil. E aí, versus aquilo que poderia ocorrer com a Espanha. Porque na Espanha, assim como você tem talvez fragilidades aí que é feito com a Petrobras ou com algum fundo local e tudo bem, a Espanha vai te falar assim, olha, eu tenho interesse pelo seu filme, é interessante e tal, mas eu quero descontar impostos. Então, se eu fizer um acordo com você, eu posso eventualmente colocar uns recursos aí e ter incentivos nessa prefeitura X, porque nessa prefeitura tem vários incentivos e aí eu posso te ajudar. E não é da mesma forma o produtor que vem da Valência, ou o produtor que vem de Barcelona, ou o produtor que vem de Madrid. Sendo espanhol, qualquer um deles. E todos eles têm incentivos diferentes nos seus territórios. E aí é seu dever estudar os incentivos de cada um. Se é que, na verdade, vai ser um benefício não só para produzir o filme, mas também para ampliar o mercado de distribuição para o filme. Para chegar com presente não só ao Brasil, mas também à Espanha. E aí a estratégia funciona perfeitamente. Então, se sai mais barato gravar na Espanha ou na coprodução, se faz mais barata lá na Espanha, bem-vindo, né? Porque você vai diminuir o custo e o modelo de negócio é aquilo que diz. Você sabe quais são os seus custos, né? Quanto você designa para poder produzir, por exemplo, e se a pós-produção dura $50.000, por exemplo, se você consegue que custe 40 mil, você está economizando 10 mil, né? Bom, obrigado pela palestra, muito interessante, me fez pensar em várias coisas, porque eu produzo já há 23 anos pela Ancine, né, produtora já nível 4 na Ancine e tal, e venho desde lá com modelos, vamos dizer assim, modelos de negócio estabelecidos pelo fomento, que vieram ao longo desse tempo modificando, né?
Então, no princípio, a gente montava o projeto, ia no artigo 1º A, por exemplo, e tinha lá a definição, né, das fases de produção até a comercialização sob a responsabilidade da produtora. O modelo novo do fundo setorial do audiovisual já agrega o distribuidor com o produtor, né? Até juridicamente falando, o distribuidor passa a ser solidário, né, na entrega do produto final perante o fomento, né, perante o dinheiro que foi pego aí no fundo. E eu achei interessante nessa sua exposição chamar os vários atores que compõem essa produção do regalo em si, né? E nós estamos atualmente com esses dois já linkados. Eu estava aqui pensando, será que a gente vai conseguir avançar para agregar mais gente, né? Para fechar esse ciclo? Porque no primeiro momento, eu não gostava nem um pouco de pensar na fase de comercialização. Entende? Assim, não, eu sou produtor, eu vou fazer o filme. Eu não tenho expertise para vender o filme, eu tenho para produzir, né? Então, já com essa evolução, trazendo o distribuidor, aí a gente fica um pouco mais confortável. Mas eu comecei a perceber aqui que a gente pode chamar mais gente para essa composição e de, inclusive, com mais gente, pegar esse fomento, e eu acho que aí sim a gente consiga entregar o presente, né? O filme, que seja, né? E uma outra questão é que, assim, nessa transição dos modelos, né, da era do século XX, que você tem dito, para o século XXI, coexistem esses dois tempos, né, pelo menos para a minha geração. Eu produzo desde a década de 90, um pouco antes. E agora, né, com esses novos modelos, assim, tenho algumas dificuldades, mas conviver entre esses dois tempos é uma outra questão também interessante, que implica, né, em normativas diferenciadas, de transição, né? Então, só para refletir um pouco mais, assim. E se isso se ativa, claramente poderia evitar algo que está acontecendo na Argentina, né? Se eles tivessem um ecossistema mais sólido, melhor, mais bem trabalhado, se tivesse uma cultura de dialogar permanentemente com aqueles que não se costuma dialogar necessariamente, claro que seria mais difícil, né? E por isso a política pública chama participação precoce no método. Os processos de participação precoce são válidos porque é o ecossistema que se encarrega de ser sustentável no tempo e na política pública do futuro. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir hablando um pouco mais afuera. Gracias. Obrigado por vir. E talvez nós poderíamos tirar uma foto, né? Nós somos tão poucos, mas poderíamos fazer uma foto para as redes sociais, né? Não é isso?